Eu queria primeiro pedir aí a permissão de vocês para gravar. Eu comecei a gravar, mas eu queria pedir permissão. É uma exigência que eu faço, né? Porque é uma aula e nem todo mundo quer que seja gravado. Então, eu gostaria de pedir permissão para vocês para gravar. Não, por mim tá autorizado. Ok? Dalvaci? Professor, para mim também está tudo ok. Tá tudo bem, pode ir. Ok, então a aula vai ser gravada aqui, viu? Carlos, Tá alguma certo. objeção, Carlos? Não, de forma alguma, tranquilo. Cheguei agora, boa noite a todos. Estou chegando de um outro Boa curso noite, ali, Carlos. só pude acessar agora. Boa noite, minha tia. Boa noite. Ok, então vamos lá, nós vamos trabalhar a segunda parte dos livros históricos, ok? Livros históricos. Nós estamos estudando os livros históricos, né? Então nós vamos continuar a sequência dos livros históricos. Os livros históricos são os livros que vão vincular a eventos históricos da estrutura do Antigo Testamento, mas são livros também que estão incluídos na literatura do Antigo Testamento hebraico como livros proféticos. Alguns livros históricos nós vimos que estão dentro da estrutura do livro profético ou nos livros sagrados, nos hagiografas, né? Mas aqui a maioria dos livros históricos eles narram algum evento histórico baseado no processo revelacional, né? Então a ordem lá não é cronológica, a gente tem uma ordem cronológica na nossa versão, você tem a ordem de assuntos, não uma ordem cronológica, e pela ordem de assuntos você vai desenvolvendo a estrutura dos livros históricos, ok? Então, o primeiro livro histórico é o livro de 1 Samuel, né? A gente tem aí, na segunda parte, do livro histórico de Samuel. Então, 1 Samuel, o autor, segundo a tradição, é Samuel, né? A data que envolve é a data de 930 depois de Cristo, aproximadamente. A transição, o tema dele vai desenvolver a transição da teocracia sobre os juízes para a monarquia sobre os reis. Interessante, a transição da teocracia, você vai ter o período teocrático lá com os livros de juízes, nós vimos isso na última aula. Então, o livro de juízes ele vai trabalhar essa estrutura de uma atitude teocrática. Teocrática significa o governo de Deus. Deus governa soberanamente a nação, usando mediadores proféticos e mediadores pactuais para conduzir o povo. Nesse período, juízes, é chamado de juízes porque, como não há rei em Israel, né? Então, há um líder que é levantado para poder conduzir durante um período, né? Geralmente 40 anos, depois de 40 anos, aí vai, levanta outro, e vai sucessivamente. Então, nesse período de juízo, esse longo período, é o período de mais anarquia moral, ética, religiosa, que se estabelece naquelas 12 tribos que fez a conquista à terra que Josué, depois que morre, esse povo fica perdido, propriamente dito, nesse conceito, né? Moisés morre, Josué fica no lugar, Josué morre e não há mais ninguém quem o substitua para liderar o povo nesse sentido. Então, Deus vai levantando juízes a cada período para poder liderar e conduzir o povo e libertá-lo dos seus inimigos opressores, que antes eles oprimiam, né? Haviam conquistado a terra e depois eles, por pecarem contra Deus, Deus vai lá e faz a disciplina por meio dos inimigos e levantando juízes para dar livramento e escape. Qual é o propósito? O propósito do livro, o propósito de Samuel, né? Além do tema desenvolver a monarquia sobre os reis, o propósito do livro Deus usa o seu profeta Samuel para dar ao povo o rei que eles desejavam, né? Nesse caso, Saul. Mas o fracasso de Saul leva Davi como rei ao trono. Então, assim, o livro de Samuel, o primeiro livro, ele começa a contar a primeira história do povo que rejeita Deus, rejeita o Senhor e quer viver como as outras nações vizinhas. E você terá agora esse povo rejeitando a Deus, escolhendo Saul como rei. Saul é colocado como rei, mas Saul fracassa e depois Deus coloca um rei que ele quer segundo o seu coração. O esboço está desenvolvido assim. Samuel... Gente, eu estou compartilhando a tela com vocês, não, né? Não. Ô, gente, perdão, rapaz. Perdão. Deixa eu só colocar para compartilhar, gente. Foi falha minha, viu, gente? Foi falha minha. Eu não compartilhei a tela. Eu falei aqui com vocês. Espera aí. Eu falei mesmo. Falei radicalmente aqui, gente. Perdão mesmo. Perdão quadruplicado. Porque foi uma falha
foi uma falha. Vamos lá, eu vou. Vamos lá, eu vou colocar aqui. Tá compartilhamento. Gente, foi falha minha. Foi falha minha, perdão. Eu empolgado aqui e esqueci de compartilhar. Eu notei que vocês não comentaram nada aí. Eu disse que pronto, agora vai. Gente do céu, cadê? Aqui. Deixa eu voltar, tá, gente? Pronto. Nós estamos trabalhando livros históricos, e aí nós estamos aí com a estrutura de Samuel, né? Então nós vemos que Samuel é provavelmente o autor segundo a tradição. A Mas data... Oi. Professor, essa questão assim, Samuel, ele é segundo a tradição. Historicamente falando, a gente não tem como comprovar, né? Não, assim, a gente vai para a tradição porque a tradição... Tradicional, né? Não, porque, como eu estou falando, a tradição, ela testemunha que Samuel seja o autor. Não há por que eu duvidar que Samuel seja o autor. Né? Então, quando a gente fala de tradição, não é que é questão de ser tradicional, mas a tradição é porque a tradição, ela é uma testemunha. Então, ela, como testemunha, ela testifica que Samuel, né, Ben Axé, Ben Naphtali, né, Maimônides, esse pessoal todinho da tradição judaica e da tradição cristã atribuem a Samuel a autoria do livro. Ok? Porque nós vivemos um período mais de incertezas, Boanerges. A gente vive num período do criticismo, né? A pessoa, ela tem a ideia de contestar tudo que é tradicional. Né? Uhum. Eu não tenho por que duvidar que a tradição... Eu compreendo o processo de tradição, porque, assim, é a fonte que temos, de muitas coisas são tradicionais, são por tradição mesmo. Deixa eu botar aqui, alguém está pedindo para entrar. Sim, continua, Boanerges. Porque, assim, a questão da tradição, muitos informes que nós temos são construções orais e são perpassados por tradição, até que alguém vai, se debruça nessa informação e vai para a pesquisa, e diante dessa... Esse é o grande problema que a gente tem com a tradição, né? A tradição, quando eu... Veja, a tradição, ela nem sempre é oral, às vezes ela é tradição escrita. Por exemplo, quando você pega o livro de Gênesis, por exemplo, quando você pega os livros da genealogia, já são livros, né? Não são tradição oral, são livros, né? Você vai fazer, né? Então você tem que ter atenção a isso, né? Vai ter a tradição oral, sim, em algum momento vai ter, mas o grande ponto que nós falamos, quando eu falo tradição, eu estou falando de documentos escritos, né? Não apenas da oralidade, mas quando essa oralidade se torna um documento escrito, então o peso é esse documento escrito, né? Como diz o ditado chinês, né? As palavras voam, mas a escrita fica, né? Então, eu acho que esse é o princípio maior de todo teólogo que faz teologia, é esse. E quando a gente estuda especialmente livros bíblicos, a gente vai mencionar a tradição, mas não... Quando a pessoa escuta a tradição, né, não estou dizendo que é o teu caso, né? Então, assim, quando a pessoa escuta a palavra tradição, aí fora, no mundo acadêmico, a gente está na academia, as pessoas tendem a desacreditar do que é informado, da informação. Porque criou-se a ideia da guerra contra a unidade e contra aquilo que é tradicional, né? A gente chama de o monolítico do pensamento moderno. O monolítico do pensamento moderno é esvaziar o conceito de verdade e esvaziar o conceito daquilo que é tradição, né? Como disse o Francis Schaeffer. Então, essa estrutura é muito, muito comum. Então, quando eu estou falando assim, ó, o autor, segundo a tradição, é Samuel, porque não tem mais... Você remove Samuel, vai colocar quem no lugar? Quem é o melhor candidato? Entende? Uhum. Você vai examinar as provas e as evidências, você vai chegar aqui, de fato, seja Samuel. Mas você Samuel, encontrar... ele também é considerado autor de Juízes, de Ruth, né? Exato, isso mesmo. E é interessante nessa transição, quando ele escreve Samuel, ele entra meio que num conflito, porque ele é um bom juiz.
E as pessoas E aí, dizem, não quero você como juiz. Aí ele se entristece, aí o Senhor vai lá e consola ele. Eu acho muito bonito esse consolo do Senhor para com ele. é, uma das coisas que é interessante nisso, Boanerges, nesse processo, viu, gente? O que que acontece? É que em Samuel você encontra basicamente os três ofícios. Tá? Aqueles três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Porque ele, como juiz, ele age como rei. Ele, como juiz, ele age como sacerdote. Lembra aquele que vai ofertar os seus sacrifícios a Deus, né? E como juiz, ele age como profeta, porque ele instrui a palavra. Né? Então, você vai ter os três ofícios nesse personagem, assim como era em Moisés. Veja, já em Moisés, não. Né? Em Moisés havia uma diferença muito grande. Em Moisés, você vai ter Moisés como o supremo profeta, porque o supremo profeta era Moisés, mas Moisés não podia, por exemplo, ofertar, fazer holocausto. Né? Não, Já Samuel não. Samuel podia fazê-lo. Né? Samuel não era um mero profeta. Samuel era juiz, era profeta e era rei. Né? E sacerdote, e né? sacerdote também, né? Então ele era Samuel é considerado um dos maiores profetas, né? Ele só não Moshe, porque Moisés na comunidade judaica é indiscutível, né, Moisés? Porque mas Moisés Samuel é muito respeitado, muito mesmo. Exato. Eu não sei se vocês já estudaram o curso de profetas, né? Não sei. Eu vou até, inclusive, perguntar para o pessoal. Se me chamarem para dar aula de profeta para vocês, vocês vão aprender um pouco sobre essa questão. Por que Moisés é o profeta superior, né? E como é que é essa relação com os profetas posteriores. Posteriores aqui é depois de Moisés, né? Não aquela divisão posterior e anterior. Não essa divisão, mas posterior depois de Moisés. Mas é exatamente o que você falou, Boanerges. Esse é o ponto. Alguma pergunta aqui, gente, sobre essa questão da autoria e a questão da tradição? Alguma pergunta? Gente, pode começar, viu? Pode colocar as questões aí que a gente debate, a gente discute aqui, a gente coloca as coisas, tá? Não há impedimento, não. Não tem impedimento. Ok? Então, muito bem. A data é 930 a.C., né? Aproximadamente. O tema é a transição da teocracia sobre os juízes para a monarquia sobre os reis. O propósito do livro é apresentar que Deus usa o seu profeta, nesse caso Samuel, para dar ao povo o rei que eles desejam, nesse caso Saul, mas o fracasso de Saul leva Davi ao trono como rei. Tá? Davi acaba sendo como o rei no trono. O esboço geral de Samuel é Samuel, o último juiz, vai do capítulo 1 ao capítulo 8. Saul, o primeiro rei, vai do... eu coloquei mas é Saul, o primeiro rei, capítulo 9, de 9 até o 15, e Davi, o segundo rei, de capítulo 15 ao 31. Essa estrutura de Samuel. Né? Vamos lá. Veja o que Samuel, veja o que você tem lá no capítulo 8 de Samuel, né? Quando o povo pede um rei, né? Mas quando eles disseram, dê-nos um rei para nos liderar, isso desagradou a Samuel. Aquilo que você falou, né? Samuel ficou triste. Então, o que ele faz? Ele ora ao Senhor. E a oração de Samuel é interessante. Olha o que Samuel disse. E o Senhor lhe disse, ouça tudo o que o povo está dizendo a você. Não foi você que eles rejeitaram, mas eles me rejeitaram como seu rei. O Egito até hoje, abandonando-me e servindo a outros deuses, assim eles estão fazendo com você. E agora ouça-os, mas avise-os solenemente e deixe-os saber o que o rei que reinará sobre eles reivindicará como seus direitos. Veja o que é interessante. O povo diz assim, nós vivemos um período em que só havia juízes. E nós não queremos mais viver sob o governo de juízes. Nós não queremos você como juiz mais. Nós queremos um rei como as nações vizinhas. Qual é o problema dos reis da nação vizinha? É que os reis iriam requerer dos seus súditos algo que eles não iriam suportar. A questão do tributo, a questão de imposto, toda a estrutura que um reinado vai ter. Pode falar. A questão é essa. O problema é que eles se encantaram com uma possível organização que eles não tinham, né? Era tudo muito louco.
nesse processo dos juízes, porque muitos não respeitavam, os juízes também às vezes se precipitavam, mas Samuel é considerado um excelente juiz, mas eles querem uma forma de monarquia, não de teocracia. Isso. E aí aquilo que Deus deixa como liberdade sobre cada um cuidar dos seus recursos vai acabar. O rei vai centralizar nele. Exato. Esse é um ponto que é muito interessante dentro da estrutura da narrativa dessa passagem, né? Então, um detalhe interessante é que nas nações vizinhas, os reis, eles não tinham uma habilidade para a leitura, por isso que eles colocavam cronistas. Os cronistas escreviam as crônicas, os fatos sobre a realeza e liam para o rei. Israel imita esse processo, mas Deus proibia que um rei fosse rei sem conhecer a lei. O rei, para ser assunto ao trono real, ele precisa saber ler, era exigência de Deus, né? Ele tem que saber ler, e ele tem que conhecer a lei de Deus. Olha que coisa, né? Mais na frente, você vai descobrir, por exemplo, quando você estuda o relato profético, você vai descobrir, por exemplo, que no livro de Rei mesmo, você vai descobrir um cara, segundo Reis lá, você vai descobrir um personagem chamado Josias, que ele decide, é um homem crente, um homem temente a Deus, mas nunca ouviu a leitura da lei. Nunca ouviu a leitura da lei. Ele sabia ler, mas ele nunca ouviu a leitura da lei. A lei nunca foi lida para ele. Né? Interessante isso. E aí, quando ele vai fazer... Reis que governaram e depois de um tempo encontrou os escritos. E aí foi a primeira vez que eles se depararam com os escritos sagrados. Esse caso que eu estou contando, né? Esse caso do Josias, né? Josias, né? Aí o que é que acontece? Ele pede lá, o cara vai lá na Arca do Tesouro, né? Vai pegar lá no gasofilácio do templo, a casa do tesouro. Quando ele vai lá, o cara, né? Ilquias, o sacerdote Ilquias, né? O cara o tesoureiro, né? Ele encontra o livro e acha estranho. Por que o livro está escondido aqui dentro? Está perdido aqui dentro. O livro estava perdido dentro do gasofilácio. Tem ideia, né? E aí, quando Euquias é levado até Euquias, o sumo sacerdote, quando ele começa a ler, ele diz, encontrou um livro. Aí, que livro? Aí, não, esse livro aqui. Então, lê o livro. Começou a ler o livro. Quando começar a ler a lei de Deus, que coisa interessante, né? Começaram a ler a lei de Deus, Josias rasgou as vestes, se jogou no chão, se viu em maus lençóis, porque estava fazendo tudo errado até aquele momento. Idolatria, culto ao bezerro de ouro, culto a Baal, toda a desgraça presente em Jerusalém naquele contexto. Olha que coisa, né? E aí tem até um provérbio que poucas pessoas conhecem, mas Salomão, quando escreve, eu acredito que foi Salomão. Eu acho que foi Salomão. Eu acho que é Salomão mesmo, que escreve 28. Ele faz uma observação, Provérbios 28, eu não sei se é o 9, eu acredito que é o versículo 9, que ele vai dizer assim: se você não tiver conhecimento da Torá, até as suas orações são abomináveis para o Senhor. Então, assim, isso já é um alerta que o rei Salomão deixa. Assim, não adianta você orar se você não tem conhecimento da palavra. Você pode estar orando o Deus errado. Então, assim, há essa necessidade. Então, você descobre isso. Então, veja, esse alerta de Samuel aqui é um alerta para... Deus diz a Samuel, tudo bem, deixa eles escolherem. Eles escolheram um rei, deixa lá, dá os... Agora, diga para eles o que o rei deve fazer e o que vai fazer com eles. Eles não rejeitaram você, não. Me rejeitaram. Ok? Essa é a ideia aqui no texto. Ainda no capítulo 15, versos 22 a 26, mas Samuel respondeu. E aí, essa passagem aqui, eu acho fantástica essa passagem. Será que o rei se agrada tanto de holocaustos e sacrifício quanto ele obedecer ao Senhor? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Duas coisas interessantes aqui, né?
E aí ele assim, porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Então Saul disse a Samuel, eu pequei, violei a ordem do Senhor e as suas instruções para que eu possa adorar o Senhor. Ou seja, quais são as instruções que o Senhor me dá para eu adorar ao Senhor? Mas Samuel lhe disse, não voltarei contigo. Ou seja, não me dirigirei mais a palavra a você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Só para quem não conhece a narrativa, só para situar você, o que é que acontece? Deus, ele mandou destruir toda uma cidade, né? Mulheres, crianças. Tem inclusive um livro intitulado E Deus Mandou Matar. É bem interessante esse livro. E aí conta essa narrativa aí quando os amalequitas são, né? E aí, o que é que acontece? Os amonitas e tal, ele vai destrói, né? Ele tem que destruir tudo. Só que Saul, ele vê, o que é que ele vê? Ele vê os animais bonitos, né, de Amon, acha bonito, acha interessante. Senão, vamos pegar esses animais, são bonitos. Deus disse que não é para pegar nada, é para destruir, nem aquilo como despojo serviria. Saul faz o contrário. Saul pega Agag e guarda Agag em segurança. Né? Quando Samuel vai até Saul, quando Saul diz que destruir tudo, tal, quando ele vai lá para prestar culto a Deus, um sacrifício a Deus, né, de gratidão de Saul. Aí quando ele olha assim, vem cá, por que esse homem está vivo? Esses animais estão fazendo o que? Não, esses animais, Samuel, é para servir como sacrifício ao Senhor. O que foi que Deus lhe disse, Saul? Deus lhe disse para você destruir tudo. E aí vem essa reprimenda, né? Que nós lemos aqui. Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? A rebelião é como um pecado que adivinha. O cara que é rebelde é como se fosse um adivinho. E o cara que é arrogante, no caso Saul, foi arrogante em não obedecer a palavra de Deus. Isso é arrogância. O fato de uma pessoa não obedecer a palavra de Deus é arrogância. Como o modo da idolatria. O que Samuel faz? Samuel pega a sua adaga de imolação, né, de animal, o seu cutelo, né, e vai lá e esquarteja Agag. Esquarteja Agag completamente. Samuel faz cumprir a palavra do Senhor. E Saul não. Saul foi rejeitado. Então, o fato disso ser colocado, isso revela que Saul, como rei, ele era agora independente, ele achava que não precisava consultar a Deus, ele achava que não precisava obedecer, porque agora ele é rei. Né? E isso era horrível, por isso que ele foi rejeitado. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Tranquilo. Não, tá tranquilo. Vou seguir aqui, né? Já o segundo livro, novamente, Samuel, provavelmente segundo a tradição, né? O autor é Samuel. O tema agora é o reinado de Davi e o crescimento de Israel sob a sua liderança. Veja, no primeiro livro, ele narra a história de Saul e o fracasso de Saul. Né? No segundo livro, ele narra a história de Davi e o crescimento de Israel sob o cuidado e a liderança de Davi. Qual é o objetivo do livro? Veja, Samuel, ele é pró-Davi, tá, gente? Samuel é pró-Davi. A história de Davi é o objetivo do livro. O rei mais popular, uma das figuras mais importantes da história judaica naquele período, ela é contada com total honestidade, incluindo os sucessos de Davi, os fracassos de Davi, a fidelidade de Davi, o pecado de Davi e o seu arrependimento. Aliás, os heróis da Bíblia, eles não têm os seus pecados escondidos, eles são, inclusive, revelados, né? Davi é um exemplo clássico disso. Né? Então, você vai ter exatamente essa estrutura. O esboço do livro é dividido em 3 ideias dominantes. Primeiro, os triunfos de Davi, vai do capítulo 1 ao capítulo 10. As transgressões de Davi, capítulo 11. Os problemas de Davi, vai do capítulo 12 ao 24. É interessante você estudar a história de Davi. Primeiro, os 10 primeiros capítulos mostram como Davi era vitorioso, né? Inclusive as canções que haviam, né? Diziam assim, olha, Saul foi lá e matou 100 mil, Davi foi lá e matou 200 mil, entendeu? E é essa estrutura dos triunfos. Depois ele vai narrar as transgressões de Davi em relação ao pecado com Betseba, capítulo 11 ali de 2 Samuel.
e os problemas que Davi vai ter que enfrentar na casa dele, né? Primeiro, a rebelião de Absalão, depois ele vai ter lá... Não, primeiro ele vai ter lá o pecado de Amon com Tamar, né? Amon... Oi? É a desgraça de Aminon com a irmã, né? Isso, ele estupra a irmã, né? Então ele É. estupra a irmã, envergonha a irmã. Absalão fica sabendo disso. Absalão vai lá e vinga, né, a irmã, mata ele. Absalão se revolta contra Davi, toma o coração dos homens de Davi para se rebelar contra Davi, né? Contra Davi. Davi foge de Jerusalém. Absalão deita em praça pública com todas as concubinas de Davi, escarnece do pai, zomba do pai, e tudo isso profetizado por Natã. Vocês vão lembrar bem desse cenário, né? Quando Natã vai visitar Davi, Natã, ele vai e conta uma história lá, né? De um cara que tinha uma ovelha que dava leite e tal, pá. E aí o cara que era vizinho lá, foi lá, rico, milionário, tinha uma grande fazenda, chegou alguns visitantes, e aí ele não queria matar nenhum dos seus animais, foi lá, pegou a ovelhinha daquele homem pobre que dela se alimentava, que amava e tudo mais, e foi lá e matou. Davi se encheu de ira, e aí Natã disse: o que este homem merece, rei? Aí o rei levanta e diz assim: esse homem merece morrer. Aí Natã olha na cara dele e diz: este homem és tu, Davi. Então você tem essa estrutura lá no texto, e você percebe no texto que a disciplina de Deus sobre Davi foi muito severa. Muito severa. Né? Tem essa desgraça todinha, e também tem a morte do filho dele com Betseba. Né? É uma coisa interessante nessa estrutura, porque assim, Davi ele comete o erro, né? Com Betseba, ele passa quase um ano e ele não tem consciência do que ele fez. Para ele está tudo bem. Isso. Ninguém ia saber o pecado dele, né? O Davi estava tão dominado por algo que não era divino, que Natã vai lá receoso de ser morto pelo rei. E aí ele cria uma das primeiras parábolas, né, da Bíblia. Sim. E envolve o rei e aponta para ele: és tu. Quando ele cai em si, ele já tem lançado a maldição. Ele diz: terá que restituir 4 vezes. E ele iria morrer também. Davi também iria morrer. Mas Davi reconhece o seu erro e diz: Senhor, contra ti, somente contra ti pequei. Aí Natã disse: o Senhor diz, você viverá. Mas a palavra que ele lançou sobre os 4 filhos aconteceu. E interessante que a desgraça que vem desses 4 filhos acontece 10 anos praticamente depois dessa profecia. E o curioso também é que ele vai dizer que nunca faltará, que não faltará a espada na casa dele, né? Ou seja, haveria muito problema para resolver. Ele ia ser reconduzido em paz para o leito, que foi o que aconteceu, ele foi reconduzido em paz para o leito dele, mas nunca cessou a espada da casa dele. Aí por isso que o Senhor Jesus diz que não veio para dividir, né? Isso. Então você vai ter essa estrutura lá no texto. Então, assim, estudar os livros históricos nos ajuda a situar na mensagem maior do Evangelho, né? Então, é importantíssimo. Estudar esses livros é algo fantástico, fascinante. Quem nunca leu o Antigo Testamento, assim, não... Sei lá, eu acho... Assim, sinceramente, um crente que não lê o Antigo Testamento, eu acho que ele não consegue ser crente. Né? Um crente que lê o Antigo Testamento... Não vai entender o Novo Testamento de jeito nenhum. Não entende, não. Não entende, não entende. Se não lê o Antigo Testamento, não vai entender o Novo Testamento. Não entendeu? Alguma dúvida aqui, gente? Ficou claro aqui sobre esse tópico aqui? Concordo. Concorda com o que, Não, também. Eu concordo que se não ler o velho, não vai entender o novo. Sim. Tem que saber, tem que estudar. Uma coisa bem interessante o Senhor falou através do profeta Natã: na tua casa não sairá espada. Chega o Senhor Jesus, que é da casa de Davi, que é dessa de Davi, pois é. Aí chega e diz: eu não vim para passar a mão na cabeça de ninguém. Estou parafraseando o mestre, tá? Sim. Não vim passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vim para dividir pai de mãe,
pai de filho, esposa de Sim. esposo. Por quê? Ele está dizendo, eu vim para uma guerra. Isso. Aí ele vai falar no aspecto espiritual, que quem discerne perfeitamente para nós gentios é o apóstolo Paulo. Mas é só pincelando, tá? Não vou entrar nisso não, tá, pastor reverendo? Certo. Não, essa é a linha. A linha é exatamente essa. Veja, gente, olha, estudar teologia. É porque assim, eu dou aula aqui na faculdade, aqui com vocês, mas eu acho que a gente tem pouco tempo. Né? Tem pouco tempo. Podia mergulhar mais, estudar mais, se aprofundar mais. Esse modelo que tem é um modelo para você passar. Tá? É um modelo para você passar. Mas o ideal é você conhecer, se aprofundar, né? Acho que é muito bom. Então, assim, Tem que mergulhar. é uma coisa assim, eu tenho muito. Esse curso aqui, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas não dá. A gente fica limitado, sabe? A gente fica ali limitado. A orar para que um dia Deus possa dar a graça da gente mergulhar, se aprofundar mais sobre esse tema. Mas é isso mesmo, assim, é caminhar por essa linha. Veja, na segunda Samuel, lá, segundo livro de Samuel, capítulo 7, 8, 11 a 16, olha o que ele diz lá. Agora, pois, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor do Exército, tirei-te do pastoreio do rebanho, designei-te como governante do meu povo Israel. O Senhor declara a você que o próprio Senhor restabelecerá uma casa para você. Lembra lá, a casa de Deus está caindo em pedaços e tal, o tabernáculo está lá ruim mesmo, arrasado, quebrado. E eles, não, eu vou fazer uma casa para o Senhor. E aí Natan, interessante isso, né? Natan todo empolgado, disse, não, você vai fazer mesmo? Faz, é Deus que está mandando. Quando Natan está indo para casa, Deus chega para Natan e fala, não, Natan, está errado, volta lá, diz para Davi que Davi não vai levantar a casa, mas eu vou fazer casa para ele. O interessante é que a palavra casa que aparece no texto é a palavra bait, né? A palavra bait é a palavra para casa ou para família, né? Então, a ideia não é você que vai me levantar um templo, um local, né? Mas não é você que vai levantar uma baite para mim, mas a tua baite vai levantar essa casa para mim e deles eu vou fazer uma baite para ti. Olha que coisa interessante, né? Então, o jogo de palavras usado lá é descrever exatamente essa ideia. Deus disse que vai fazer, não é você, Davi, que vai levantar uma casa para mim, um templo, mas vai ser o seu filho Salomão que vai levantar essa casa para mim, e de Salomão eu vou fazer a sua casa, ou seja, os seus descendentes, a sua família. É bem interessante a estrutura como esse texto de 2 Samuel Na verdade, o pai que fala aí da casa, que as pessoas defendem como templo, a gente poderia colocar como lar, né? A perspectiva de lar, de aconchego, de movimento, de construção, de relações. Essa é a ideia do templo. Porque quando ele passa para o Davi, que o Davi diz, não é você, é da sua casa que vai sair uma casa para mim. Quer dizer, é da relação familiar sua que vai sair uma relação familiar entre eu e todos os meus filhos e filhas. No caso, a estrutura da aliança é presente, né? Porque a estrutura da aliança está presente. Deus é o meu Deus e o Deus da minha descendência. Isso é o conceito mergulhado. É um processo de relação. O nosso Senhor sempre procura conosco um processo de relação, de intimidade. É sempre essa perspectiva. Nada de distanciamento. Desde o Antigo Testamento, ele sempre quis estar perto da gente. Sempre. Sim. Tanto é que quando Adão peca, ele vai atrás de Adão, não é Adão que vem atrás dele, né? Isso é um ponto interessante. Então, você tem aqui, ó, versículo 12. Quando os seus dias terminarem, você descansará com os seus antepassados, e eu suscitarei sua descendência para sucedê-lo, que será do seu próprio corpo, dos seus próprios lombos, né? E eu estabelecerei o seu reino. Ele que é ele quem edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Olha que coisa interessante. A linguagem da aliança, né? Deus é o meu Deus e o Deus da minha descendência. Essa é a linguagem pactual. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara manejada por homens, com açoites infligidos por mãos humanas. Mas o meu amor nunca se lhe será tirado, como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Tua casa e teu reino durará para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Essa profecia, por assim dizer, viu,
ela encontra eco no Salmo 89. Se você nunca leu o Salmo 89, o Salmo 89, você depois pode dar uma lida nesse salmo lá na frente, depois, em casa, mesmo assim e tal, você vai ver que é essa linguagem que está lá no Salmo 89. É a mesma linguagem. A linguagem está lá. Porque os salmos, ele é, de fato, a reverberação do ensino do Antigo Testamento, né? Então, você vai ter muito isso presente. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Interessante aí também que, assim como ele fez com Abraão, porque ele faz uma aliança com Abraão e ele faz por ele mesmo, né? Ele Sim. mesmo se garante nessa aliança. Ele diz, eu estou fazendo por mim. É a mesma coisa que ele faz com Davi. Ele faz uma aliança com Davi, mas é ele que garante a aliança, não é Davi. Isso é muito interessante. Quando ele garante a aliança, acabou-se. Sim. Pode chover canivete, ele vai cumprir o que ele falou, porque ele não volta atrás do que ele fala. É verdade, isso é verdade. Entendeu? Porque se Uma das fosse coisas- ver a promessa que ele fez com Abraão, fosse por Abraão, ele teria desistido. Uhum. É Ele não interessante. faz essa promessa por homem, ele faz por ele. Lá Por em ele Abraão, mesmo, é verdade. quando Abraão corta os animais, ele passa o fogo no meio dos animais, que isso é. Aí teria que estudar, não vou entrar nesse detalhe também, não, porque é muita coisa. Mas ele passa o fogo no meio dos animais e ele faz por ele mesmo aquela aliança. Porque o certo era os dois que fazem a promessa, que faz o pacto, passar no meio dos animais. Mas Abraão não passa, é ele que passa o fogo no meio dos animais. Ele faz por ele garante por ele. É a mesma coisa que ele faz com Davi aqui. Veja, eu não sei se vocês conhecem, tem um livro muito bom que vai explicar essa questão que o Bonange está colocando, o livro O Cristo dos Pactos, do Dr. O. Palmer Robertson, publicado pela Editora Cultura Cristã. É um livro clássico. Eu li esse livro 11 vezes. É um livro muito bom, muito gostoso de ler, muito bom. O Robertson é um eruditíssimo no Antigo Testamento. O Robertson lembra que essa era uma prática do Oriente Próximo, onde você ia fazer uma aliança diplerêutica. O que é uma aliança diplerêutica? A aliança diplerêutica é quando os dois indivíduos, como bem lembrou Boanerges aí, eles entram em acordo como iguais. Como iguais, eles entram em acordo como iguais. E aí, esses iguais, eles passam no meio dos animais, dizendo assim, olha, aquilo que foi feito com os animais deverá ser feito com um de nós dois, caso nenhum de nós dois cumpram as estipulações pactuais. Esse é o ponto básico. Porém, Yahvé, o Deus da aliança, ele não permite que Abraão passe no meio dos animais. Diz o texto lá que um fogaréu, representando a presença divina, passa no meio dos animais. A mensagem que está implícita nessa ação é: olha, Abraão, se eu não cumprir o que eu te prometi quanto ao descendente e quanto à terra, né? Capítulo 15 lá de Gênesis, né? Quanto à terra, aquilo que foi feito com esses animais será feito comigo. É isso que está lá. Então, você estuda pacto, né? A gente estuda pacto porque nós, presbiterianos, somos uma igreja que enfatiza a teologia da aliança, a teologia do pacto. Então, quando você não estuda a doutrina da aliança, como ela se descortina na Escritura, você fica sem entender por que Deus fez aquilo, sabe? Deus fez aquilo para dizer assim, olha, né? Inclusive, o autor de Hebreus, né? Nesse caso, o apóstolo São Paulo, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, Deus, quando não tinha ninguém por quem jurar, acima de si mesmo, ele jurou por ele mesmo. É a menção a esse episódio, a esse fato. Deu para entender aqui, gente? Então, mas o que é interessante também, nessa perspectiva, a gente partindo por uma questão mais espiritual, quando o Senhor faz isso, né, ele se compromete diante das testemunhas, né, no caso dos mundos, da questão espiritual,
sobre o cumprimento da sua aliança no homem. E aí existe um embate muito forte por parte de uma guerra espiritual que cai em cima de Abraão. Vai ver que depois que faz isso, eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar só para o pessoal depois pesquisar. Abraão, ele tem um ataque espiritual, ele entra num sono profundo, ele tem um sono e terrores chegam até ele, né? E aí a gente vai ver isso. Aí o apóstolo Paulo, que eu creio também que escreveu o Hebreus, ele vai dizer lá que nós temos uma nuvem de testemunhas que nos acompanha. Claro que ele vai falar na perspectiva da perseverança da salvação, mas se encaixa nessa perspectiva, né, nessa ideia também, porque Abraão, ele é a graça do Senhor, que já não existia a lei, a graça do Senhor na perspectiva de conquistar o seu caminho diante daquilo que Deus tinha proposto para ele. Só para pincelar. A discussão sobre agências trevas é uma outra discussão que a gente tem que olhar por outra perspectiva, né? Que ele vai falar a primeira promessa, depois a segunda promessa, né? E diz lá que aí o Senhor saiu de diante de Abraão, né? Agora vamos lá. Aqui você vai ter lá a estrutura do reino, né? Do reino de Davi, Salomão e de Saul, né? Então vamos lá. Aqui, ó, gente, aqui você tem essa fichinha aqui, indica lá os limites do reino de Davi, né? De Davi. Então, o verde aqui é o reinado, né? O governo, o domínio de Saul. Esse rosa aqui, nessa cor aqui, é exatamente o reino de Davi. Então, você vai ver essa área aqui enorme, Davi conquistou, né? O limite, né? Tá aqui os limites aqui, ó. Olha o limite, ó. Olha o limite do reinado de Davi, tá aqui, esse limite aqui todinho, tá vendo? Ó? Limite do reinado de Davi, bem interessante aqui e tal. O reinado de Saul, ele ficou limitado a essa região aqui e essa outra região aqui, né? E aí você tem o controle econômico de Salomão aqui, que é o problema que vai acontecer lá, né? Depois dos altos tributos que surge com Roboão e Jeroboão, né? Então, aqui vai ser o problema da política monetária que Salomão havia implementado. Mas aqui só para você ver como é o reinado deles, né? O reinado deles está dividido nessa estrutura aqui. Então, você tem lá o livro de Reis, o livro de Samuel. O livro de Samuel são 2 livros que vão trabalhar em cima dessa perspectiva aí, ok? Alguma pergunta aqui, gente? Tranquilo. Ok. Chegamos no livro de Reis, né? Primeiro Reis. O autor é desconhecido, mas tradicionalmente, Jeremias. Você não tem a certeza que Jeremias escreveu, mas a maioria das pessoas atribuem, né? No caso, a tradição atribui Jeremias como autor de Primeiro Reis. A data é 550 a.C., o tema, o reinado do filho de Davi, o rei Salomão, o auge do poder e influência de Israel, a construção do templo e do palácio, e o declínio de Salomão levando um reino, né, a ser dividido. Então vamos lá. Nesse caso aqui, você vai ter lá que a perspectiva do livro de Reis é mostrar como Salomão foi assunto ao trono. Segundo, ele vai mostrar a influência e o auge do poder que o rei de Israel ia ter, inclusive a própria nação, né, a grande glória que teve, a construção do templo, que começa lá com Salomão, e do palácio real. Mas aí Salomão se envereda pelo caminho da idolatria, a um declínio, e levando aí ao reino dividido. Qual é o objetivo do livro? O livro tenta mostrar para nós como a obediência a Deus levou à grandeza de Israel, enquanto que a desobediência levou à ruptura do reino. Então, enquanto a igreja, no Antigo Testamento, obedecia a Deus, quando essa igreja, através do seu representante, nesse caso, o rei, ela rompe com Deus, ela entra numa ruptura da desobediência e acontece aquilo que não deveria ter acontecido, que era a divisão do reino. Reino do Norte e Reino do Sul. Pergunta básica. Reino do Norte ficou com quantas tribos e Reino do Sul ficou com quantas tribos? Alguém lembra? A do norte ficou com 10 e a do sul com 2.
Reino de Judá e Benjamim. Muito bem, é isso mesmo. Isso mesmo. Esses dois reinos divididos agora, Reino do Norte e Reino do Sul, sendo divididos nessa estrutura, 10 no norte e 10 no sul, ok? Vamos lá, o esboço do livro está lá, o Reino Unido de Salomão, sobre Salomão, vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, você vai lendo do capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 Reis, você terá o Reino Unido. Do capítulo 12 ao 22, o reino já está dividido. Né? Então, é bem interessante a narrativa do livro. Alguma pergunta aqui, gente, sobre 1 Reis? Tranquilo. Não, tranquilo. Ok, seguindo aqui, viu? Vamos lá, 1 Reis 9, de 3 a 7. O Senhor disse a Salomão, quando Salomão pede, né, por sabedoria e tudo mais, né, ouvi a oração e o apelo que se fez diante de mim, né? Ele pede pelo templo, consagrando o templo e tudo mais, né? Consagrei esse templo que você construiu, colocando meu nome lá para sempre. Meus olhos e meu coração sempre estarão lá. Enquanto a você, se andar diante de mim fielmente, né, com integridade de coração e retidão, como fez Davi, seu pai, e fizer tudo o que eu te ordene e observar todos os meus decretos e leis, eu estabelecerei o seu trono real sobre Israel para todo sempre. Como eu prometi a Davi, seu pai, quando eu disse, você nunca deixará de ter um sucessor no trono de Israel. Ele reverbera aqui, né? Traz o eco lá de 2 Samuel, aqui, capítulo 7. Mas se você ou seus descendentes se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos, aos decretos que lhes dei, e se dedicarem a servir a outros deuses e adorá-los, então arrancarei Israel da terra que lhes dei e rejeitarei este templo que consagrei meu nome. Rapaz, aqui é uma profecia sine qua non. Porque o que Deus disse, aconteceu. O que Deus disse, aconteceu. Israel é tirado da terra, é espalhado no cativeiro assírio e também no cativeiro babilônico. O templo é rejeitado, é destruído o templo, né? Você vai ter todo um caos presente aí dentro desse processo. Então, Deus avisou, e a gente aprende o seguinte, que a promessa de Deus não é apenas para a bênção, viu, igreja? A promessa de Deus também é para as ameaças. Se ele ameaçou, ele executa. Alguma pergunta aqui, gente? Alguma colocação? Reverendo, eu não vejo muito como ameaça, eu vejo como advertência, sabe? Mas a advertência que ele faz, ele dá consequências. Você partir para cumprir a advertência dele, acreditando que não vai ter consequência, vai sofrer, porque ele vai fazer cumprir. Veja, o que é que acontece, viu, Boanerges? Quando a gente discute, quando a gente estuda os oráculos de salvação e oráculos de juízo, o juízo é uma ameaça. Não é uma mera advertência, é uma ameaça. Né? Ele ameaça fazer aquilo, embora envolva a advertência, mas é uma ameaça. Ameaça no sentido de que ele vai executar a sua palavra se não obedecerem aquilo. Toda ameaça e toda advertência ela acaba sendo condicional nesse contexto. Mas é um oráculo, entendeu? É um oráculo profético. Isso é uma profecia sendo dita, sendo colocada, sendo estabelecida para eles. Olha, se vocês não... Porque a gente olha para a profecia, é por isso que eu digo, se a gente for estudar profetas, a gente vai estudar isso, profecia não tem nada a ver com a adivinhação do futuro. Esse é um dos elementos da profecia. Mas, reverendo, a questão profética, na perspectiva judaica, ela parte de um homem advertindo o povo. Sim. Quando vem de Deus, é o mesmo processo de advertência, mas normalmente a advertência ela se restringe a uma pessoa. A pessoa que transmitir essa advertência, ela é tida como profeta. Nesse caso aqui, Salomão ele não transmite. É algo dito para Salomão. Sim, então, mas é algo pessoal do Eterno para com o rei Salomão. E é uma advertência para ele. O processo profético ele tem que partir do homem, que é o mensageiro do Senhor, para o povo. É isso que eu estou falando para o senhor, entendeu? Sim, não. A questão do oráculo profético, ele tem esse elemento aqui. O elemento é esse aqui.
Então, nesse conceito, você está lendo o texto ele não é meramente a comunicação mera, né, de uma informação. O texto ele é inspirado, então, assim, o que é interessante é que ele diz assim, ó, se você fizer desta maneira, ou seja, não obedecer a minha lei, não obedecer os mandamentos, não obedecer nada, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. É exatamente o que ele fala que acontece. Uhum. Então, nesse sentido, o elemento é profético. O elemento da narrativa que é colocado é profético, embora a comunicação seja individual. Profecia, ela envolve esses elementos, né? Você tem o agente da profecia, que é aquele que recebe a profecia e comunica, que é o mensageiro, que é o oráculo profético, a estrutura do oráculo, a gente sabe tudo isso. Mas a mensagem em si, ela vem, porque a profecia, ela só é, o que é profecia? Você tem que voltar lá atrás, né? Você vai ter lá, Deus, quando Deus levanta Moisés como profeta, né? Ele diz assim, Moisés não é profeta, Moisés será como Deus. Quem é o profeta de Moisés? Arão. Arão. Arão é o profeta de Moisés, né? Então Moisés pega a palavra, dirige-se a quem? Arão. A Faraó. A Faraó. Sim, Arão vai a Faraó. Né? Vai os dois lá, né? Vai Moisés e Arão. Vão os dois lá. Moisés fala, mas quem repete essa fala para Faraó? Arão. Então, quando Arão fala, e aí Moisés fala assim, olha, faz isso, Arão vai lá e fazia. Então, a comunicação é exatamente essa. Deus, ele uma palavra profética, ele não precisa necessariamente do mediador profético. Eu compreendo essa perspectiva, dessa análise, mas a gente tem que entender o seguinte. O escritor, ele está narrando uma história, Sim. mas se eu pegar o cerne da construção histórica, é algo entre Salomão e o Eterno. Sim. Né? Futuramente, o rei Salomão comenta sobre essa sua ação que teve para com o Eterno e alguém vai lá e relata. Então, ele dá não como um processo profético, ele dá como um processo informativo. Claro que para nós, que hoje temos acesso às Escrituras, ele tem todo um sentido de que a palavra do Senhor se cumpre. Sim. Aí eu entendo nessa perspectiva. Mas Sim. quando eu falo no que eu estou comentando com o senhor, é sobre o cerne. Eu gosto de estudar e gosto de ver sobre o princípio das coisas. Então, como isso é construído. Tá? Então, eu procuro fazer todas essas etapas, por isso que eu procuro esse entendimento. Mas é uma opinião minha, tá, reverendo? Eu não quero trazer... Não, o que eu estou colocando é o seguinte, quando nós discutimos esse texto aqui, e aí é bom a gente falar sobre isso, veja, a informação do texto, o texto está dentro de um texto histórico narrativo, a informação é essa. O ponto é que agora essa mensagem, como foi bem colocada, ela vai me levar para o entendimento que ele fez errado e por isso que aquilo aconteceu. Ele não obedeceu às instruções, né? As instruções que Deus dá aqui, ele não obedece. E isso vai dar um problema sério, não só ele, como seus descendentes, é bem claro aqui no texto. Então, a informação, veja, a sua leitura é a leitura do aspecto sincrônico, no ato em que dado agora. Aqui, agora, é uma informação que o Eterno se comunica com Salomão. No aspecto diacrônico, isso é uma narrativa histórica que é colocado. Na perspectiva profética, isso acontece porque Salomão ignora isso. Né? É o mesmo caso da Páscoa, lembra do caso da Páscoa, né? A Páscoa, quando tem todo o elemento da Páscoa, ela está no Novo Testamento, pega um texto narrativo, mas é usado como profecia. Entende aqui? Isso é bem interessante. Eu compreendo a percepção, reverendo, sobre a estrutura atual. Eu entendo, mas eu gosto de ver todo o processo construtivo, porque assim, eu tenho que entender a primeira parte, depois o que é que a segunda parte se torna, e hoje nós temos a questão que é uma questão histórica, mas, como o senhor mesmo falou, é profético também. Hoje, para a gente, é uma percepção dessa estrutura. E é uma percepção mais clara, né? Você tem uma perspectiva mais clara hoje, né? Entendeu? No primeiro momento em que ele está recebendo a palavra, ele possa não entender que isso seja um... Ele sabe que é uma advertência,
Ele sabe que é uma ameaça divina envolvida nessa questão da promessa, mas ele não consegue ver a amplitude disso como um cumprimento lá Não atrás. tem dimensão. E é isso que eu gosto da leitura, é você entender como Salomão percebeu. Ele não Sim. tinha de onde nós temos. Sim, E mesmo assim a gente falha pra caramba. é verdade. Há alguma outra colocação sobre esse texto, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Oi? Mais alguém? Não, tá tudo bem. Ok. Não, gente, se você quiser discordar do Bodete, pode discordar, viu? Se quiser discordar do professor também, pode discordar, não tem discussão. É essa questão de opiniões que a gente constrói saberes, né? É legal. Então, se ninguém quiser discordar, pode discordar, viu? Não tem isso de não concordar 100%, né? Eu não concordo, mas a gente dialoga, né? A gente está estudando a palavra, ok? Amém. Segundo Reis aqui, o segundo livro, né? De Segundo Reis aqui, o desconhecido, mas também a gente sabe que é Jeremias. Agora, o tema agora do segundo livro é a história dos dois reinos divididos. Dos profetas Elias e Eliseu, a queda do reino do norte para a Síria, né? E do reino do sul para a Babilônia, né? Interessante isso aqui. O objetivo do livro é ensinar que a infidelidade a Deus levará sempre a disciplina justa. O esboço do livro está dividido da seguinte maneira. O capítulo 1 ao 16, você terá o reino dividido, né? A queda de Israel no reino norte é narrada lá no capítulo 7, 722 a.C., né? Que é de Israel, o reino do norte, capítulo 17. Então, o capítulo 17 é a profecia da queda, né? Vai se dar lá a narrativa da queda, acontece lá nesse período. Sobrevivendo ao reino de Judá, aí o capítulo 18 até o 24, versículo 16, e depois a queda de Judá em 586, né? Isso é muito interessante isso aqui, né? Isso é muito interessante. Se você pegar os profetas menores, você vai... Rapaz, é interessante como você lê a escritura. Capítulo 24, do verso 17 até o capítulo 25, verso 30, ou seja, o fechamento do livro. Alguma pergunta aqui, gente? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Seguindo aqui, né? A gente tem aqui o reino de Davi e os últimos reinos divididos, por assim dizer, né? Os últimos momentos do reino dividido. Então, você vai ter lá o rei de Davi, né? O reinado de Davi. Aí você vai ter lá, ó, o reinado de Davi, o império de Davi e Salomão, né? Que é isso aqui tudinho. Você vai ter aqui o rei, né? O reinado de Israel, né? O reinado de Israel, né? E aqui o reinado de Judá, né? O reino de Israel e o reino de Judá. Nesses dois processos aqui, você vai ter esse reino dividido. O que é que acontece? Vem a Síria e leva isso aqui cativo para a Síria. Né? Nesse processo aqui, eles são espalhados e não voltam mais para cá. E esse aqui é levado para a Babilônia, e depois eles regressam para cá. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Tranquilo. Seguindo aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui a Canaã dividida em 12 tribos, né? Então, aqui são as cores, tá? As cores são as legendas. A tribo de Ruben, Simeão, Zebulon, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isacar, né? Manassé, Efraim e Benjamim, ok? Então, você tem todas essas 12 tribos aqui. Então, você vai ter aqui lá o reino do norte, que é Israel. Aqui, ó. Aqui tem aqui. Muito bem. E tem o reino do sul, que é Judá, ok? Aqui você tem Jerusalém aqui e Samaria aqui em cima, tá vendo? Samaria, capital de Israel, e Jerusalém, capital de Judá. O que vai acontecer? Nesse período do reino dividido, um dos reis do reino dividido, aqui do reino do norte, ele vai pegar, vai colocar um bezerro de ouro aqui em Dan, e aí o pessoal começa a adorar aqui em Dan. Como é muito longe, né?
as pessoas elas começam a descer para o culto fiel. Qual é o culto fiel? O culto de Judá. Eles vêm para cá. Querem vir aqui para Jerusalém, e aqui chegando aqui em Betel, né? Chegar em Betel aqui, onde tem. E aí o que vai acontecer? O rei daqui vai pegar e vai colocar um outro bezerro aqui, ó, em Betel. Aqui. Né? E tem o Belém, em Betel ele coloca um bezerro aqui. Porque quando o cara vem, ele vai cansar e vai pegar lá e vai adorar o bezerro de ouro. Né? Então, essa é uma das razões que essa nação aqui ela vai levar e vai ser deportada. Depois, esse bezerro aqui, ele é levado para cá, para baixo. E aí a razão, porque esse povo aqui é deportado para onde? Para a Babilônia. Ok? Ficou claro isso aqui, gente? Tranquilo. Nenhuma dúvida, né? Vamos seguir. Agora vamos lá. Já em 2 Reis, versículos de 2 Reis 17, de 5 a 13, olha o que é que acontece. Quando, e aqui é interessante, quando a Síria invade a cidade de Samaria, né? Então, o rei da Síria invadiu toda a terra e marchou contra Samaria e sitiou-a durante 3 anos. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, não, o rei da Síria capturou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Esse Oséias aqui, é interessante, a gente está estudando o livro de Oséias aqui na igreja, e aí eu expliquei isso para a igreja, né? Que nesse caso, Oséias aqui, ele é o rei de Israel, o pior rei que vai ter, nesse reinado de Oséias, é que Jerusalém, ela cai, ela tomba, né, por assim dizer, o reino do norte, ele tomba para a mão da Síria. O rei da Síria capturou Samaria e deportou os israelitas para a Síria, que eles estabeleceram em Halá, em Gozan, né, as margens de Rabor, os rios, as cidades dos Medos, e tudo isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, libertando-os do poder de Faraó, o rei do Egito. Eles adoravam outros deuses e seguiam os costumes das nações que o Senhor expulsara de diante deles, bem como os costumes dos reis de Israel que haviam introduzido. Os israelitas fizeram secretamente coisas contra o Senhor, né, seu Deus, que não eram certas. A torre de vigia, a cidade fortificada, eles construíram para si lugares altos em todos os lugares da cidade, ou seja, postes ídolos, né, lugares de adoração. Eles ergueram pedras sagradas, postes sagrados em todas as colinas, altos e baixos, todas as árvores frondosas. Em todos os altos queimavam incenso, como fizeram as nações que o Senhor expulsara diante deles. Eles fizeram coisas más que provocaram a ira do Senhor. Eles adoravam ídolos, embora o Senhor tivesse dito, você não fará isso. O Senhor os advertiu, Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas evidentes, né? Afastaram-se dos seus maus caminhos, afastem-se dos seus maus caminhos, observem os meus mandamentos e decretos de acordo com toda a lei que ordenei aos vossos pais e obedecessem que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Então aqui você tem a motivação da queda do Reino do Norte. Por que ele cai na mão da Síria? Por causa da idolatria. Aliás, a idolatria é exatamente o grande pecado que levou o povo para a deportação. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Tranquilo. Vamos seguir aqui. No 7º dia do mês quinto, né, no 19º do ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes que ele incendiou, todo o exército babilônico, sob o comando da guarda imperial, derrubou os muros ao redor de Jerusalém, que permaneceu na cidade junto com o resto da população, aqueles que haviam passado para o lado do rei da Babilônia. Mas o comandante deixou para trás algumas das pessoas mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas dos campos. Então Judá foi para o cativeiro, para longe de sua terra. Segundo Reis 25, de 8 a 21. Então, no primeiro caso, você vai ter lá o Reino do Norte. O texto narra o Reino do Norte sendo levado cativo para a Síria. No segundo caso, o Reino do Sul sendo levado para a Babilônia. Então, a Bíblia ela não deixa escondido essa faceta da vida do povo de Deus, que é a faceta da idolatria e o juízo que Deus demanda aos idólatras. Ok? Alguma
Olha lá, os livros de crônicas. Já os livros de crônicas, gente, o que é que acontece? Primeiro e segundo crônicas cobrem o mesmo período da história judaica, narrado a partir de 2 Samuel até Reis, embora de uma perspectiva diferente. Pessoal, que horas tem aí, gente? Me informe aí a hora. 8h34. Ok, estamos chegando ao final. Tá bem. Veja bem, segundo Crônicas, né, narrado em segundo Samuel e até segundo Reis, embora de uma perspectiva diferente, enquanto os livros de Reis apresentam a história dos judeus do ponto de vista do cativeiro babilônico, Crônicas apresenta a narrativa, a mesma história, do ponto de vista pós-exílico, aqueles que voltaram do cativeiro para a terra da promessa. Como no caso dos livros de primeiro, os livros de Samuel e livros de Reis, o primeiro e segundo Crônicas, eram originalmente um único volume, né, um volume contínuo. Os dois livros foram separados pela primeira vez pelos tradutores da Septuaginta, né, o Antigo Testamento grego, e o título Crônicas vem da Vulgata latina, que é feita por Jerônimo, que é Chronicarum Liber, né, então, livro de crônicas. Jerônimo utilizou esse título no sentido de as crônicas de toda a história sagrada. O autor, embora nem o autor nem a data sejam mencionados no contexto, pode ser correta a tradução judaica que Crônicas tenha sido escrito por Esdras. Entretanto, é comum mencionar-se o autor simplesmente como o cronista. Alguns creem que Crônicas, Esdras e Neemias tenham sido escritos pelo mesmo autor. Os versículos finais de Crônicas, que está lá no capítulo 36, verso 32 e 32 até o 23, são repetidos em Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 3. Então, esses dois blocos aí parecem apontar que Esdras seja o autor de todo o conjunto narrativo cronista. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo. Muito bem. A data. Tranquilo, professor. Muito bem. A data. Evidentemente, as evidências internas indicam que crônicas foram compostas provavelmente durante o quinto século antes de Cristo. A data pós-exílica é corroborada pela menção de 6 gerações posteriores a Zorobabel, está lá em 1 Crônicas 3, 17 a 21, e das moedas, peças conhecidas como o dárico, né? O livro das crônicas cobre um período histórico mais amplo do que qualquer outro livro das escrituras. As genealogias narrativas de 1 Crônicas compreendem o período que vai de Adão até o final da vida de Davi. Segundo Crônicas, reapresenta para nós a falência da dinastia davídica de Salomão até o exílio. Lembra, Crônica, ele não é muito fã de Davi e de Salomão, porque eles levaram a condição do pós-exílio, né? Essa condição miserável que eles passam a viver agora. Então, o cronista, ele começa a narrar de uma perspectiva mais negativa o período do governo de Davi e do governo de Salomão, ok? Temas e estrutura literária. O livro das crônicas foram escritos para o remanescente Judá, que havia voltado do exílio e estava reconstruindo Jerusalém. E aí você vai ter Neemias e Esdras nesse bloco aqui muito interessante, né? Então, se você estuda crônicas, tenha em conta que você deve ler também Neemias e Esdras nesse contexto, tá? Eles estavam reconstruindo Jerusalém após 70 anos de cativeiro da Babilônia, porque os exilados retornaram originalmente de Judá. A herança religiosa nacional e a história do Reino do Sul, que é no caso Judá, é apresentada para mostrar a relação interrupta com a era patriarcal. Os livros cronistas foram escritos de um ponto de vista sacerdotal, né? Então, do ponto de vista sacerdotal, ele é escrito dessa maneira. O tema histórico principal gira em torno do culto sacerdotal de Judá, desde o tempo de Saul até o retorno da nação judaica à terra prometida pelo decreto de Ciro, que vai acontecer em 538. Essa história religiosa apresenta a fidelidade às promessas de Deus e de seu povo, e o poder da palavra de Deus e o papel central no culto e da adoração na vida desse povo pactual. Então, essa estrutura que você tem do livro. O livro é estruturado dessa maneira e os seus temas são desenvolvidos a partir dessa ideia. O tema é desenvolvido em cima dessa estrutura. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Alguma colocação?
Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Vamos seguir aqui. Então, eu vou ter aqui a estrutura geral, né? Tanto de 1º Crônicas quanto de 2º Crônicas. Em cima, 1º Crônicas, embaixo, 2º Crônicas, né? Então, a ênfase, a linhagem real de Davi. Ele vai trabalhar isso do capítulo 1 até o final, o reinado de Davi apresentado. A divisão do livro está na seguinte estrutura. Primeiro, ele apresenta as genealogias, depois Davi é ungido como rei, a remoção da Arca da Aliança, as vitórias de Davi, a preparação para o templo e os últimos dias de Davi. Os tópicos envolvidos são genealogia, que conta a história e a origem de Davi, né, e do reinado, e os ancestrais. Ele volta lá atrás para mostrar as principais atividades desses ancestrais. O local em que a história é narrada, o cenário da história é Israel. A ocasião, milhares de anos, porque é aproximadamente aí 33 anos ali. Então, ele conta toda a história que é envolvida dentro do processo da criação do povo de Deus. Agora, na 2ª Crônicas, a ênfase está agora no reinado de Salomão. O texto vai, na primeira parte, vai do capítulo 1º até o capítulo 14, onde vai ter os reinados dos reis de Judá, né? Você vai ter a divisão da seguinte maneira no livro. Na primeira parte, que envolve o reino de Salomão, você vai ter a investidura de Salomão, ao término do templo, e a glória do reinado de Salomão é apresentada. Do capítulo 10, primeiro, até o final do livro, você vai ter lá a divisão do reino, que é narrada lá de maneira breve. Depois você vai ter lá as reformas de Asa, de Josafá, Joás, Ezequias e Josias, são também apresentadas aqui. E a queda de Judá vai do capítulo 36, 1 até o 36, 26. O capítulo todo descreve a queda de Judá. Qual é o tópico que tem no livro? Os tópicos são 2 tópicos interessantes. Primeiro, o templo é construído, né? Esse é o primeiro tópico. É um tópico antagônico, o templo é destruído. O esplendor do templo é maravilhado, né? E, no segundo caso, há um desastre total com a destruição do templo. Qual é o local dessa estrutura narrativa? O Reino do Sul, nesse caso, Judá. A ocasião da escrita vai de 40 anos para o reinado de Salomão e 393 anos até a destruição, a deportação do Reino do Sul. Então, você vai ter essa estrutura aí. Alguma pergunta aqui, gente? Por mim, tranquilo. Vamos seguir aqui, né? Simbora. Então, o Templo de Jerusalém é o principal unificador de 1º e 2º Crônicas, tá? Muito do material encontrado em Samuel, em Reis, é omitido em Crônicas, porque não menciona esse tema. Por exemplo, os reis do Reino do Norte são deixados de lado em razão de sua rejeição do culto no Templo de Jerusalém, ao mesmo tempo que se dá uma importância especial aos reis de Judá, que restauraram o templo, como Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo e relembrava a sua autovocação, diante deste mundo. Representava uma ligação espiritual entre o passado do povo e o seu futuro. Veja, a linhagem e dinastia de Davi, depositária das promessas do Pacto Davídico, como nós lemos em 1 Crônicas 17, de 3 a 15, tem grande importância em Crônicas. As genealogias apresentadas em Crônicas 1 até o 9 têm uma ênfase desproporcional sobre as tribos de Judá e Benjamim, porque Crônicas não estão preocupados com o Reino do Norte, mas com o Reino do Sul e a dinastia davídica. Crônica demonstra a fidelidade de Deus e as suas promessas do pacto, mantendo a linhagem de Davi ao longo dos séculos. De acordo com o interesse sacerdotal dos cronistas, uma atenção especial é concedida à tribo de Levi. Todo o livro de 1 Crônicas, assim como 2 Samuel, são dedicados à vida de Davi. Inicia-se com a genealogia e linhagem real de Davi, capítulo 1 ao capítulo 9, antes de examinar os principais acontecimentos de seu reinado, capítulo 10 a 29, examine, por exemplo, a tabela abaixo. Eu tenho lá Samuel, Reis e Crônicas, tá? Primeiro, a perspectiva é profética e Crônicas, perspectiva sacerdotal. A perspectiva aqui é histórica, política, aqui história religiosa. A proeminência das guerras, a proeminência do templo. O registro de ambas as nações, ou seja, Judá e
Reino do Norte e Reino do Sul, o registro apenas de Judá. A história contínua da nação, ou seja, ali apresentada a nação contínua, aqui a continuidade da linhagem de Davi. Aqui o fracasso humano e aqui a fidelidade de Deus em Crônicas. Alguma pergunta aqui? Não. Então o paralelo ficou claro, né? Deu para entender que esse paralelo é um paralelo bem presente no texto. E agora chegamos no livro de Esté, tá? Eu pulei de propósito Esdras e Neemias, tá, gente? Porque Esdras e Neemias eu vou preparar uma aula específica e disponibilizar lá para vocês. Dê uma olhada lá na apostila, tem um resumo bem interessante sobre Esdras e Neemias, tá bom? Esté, o livro de Esté. Veja, hoje nós começaremos esse estudo no livro porque inspira um temor a Deus e a coragem necessária para enfrentar o mal e o compromisso da preservação da vida e da verdade no livro de Esté. No estudo de hoje vamos fazer uma análise panorâmica do livro de Esté, que é o propósito da nossa aula. Então, questões introdutórias. Quem escreveu? Embora o texto de Esté não especifique a identidade do seu autor, e sempre foi reconhecido pelo nome de Esté, que provavelmente foi um membro da comunidade da diáspora judaica na capital persa de Suzã. Essa é a ideia aqui de Esté. A data. Os acontecimentos ocorridos em Esté tiveram lugar entre 483 a 473, ou seja, 10 anos. Eles localizam-se entre os capítulos 6 e o capítulo 7 de Esdras. Né? Então, esse episódio aqui de Esté, ele está inserido entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Então, você virar a página de Esdras, capítulo 6 e capítulo 7. Então, ali, nessa virada de página, acontece essa história. Entre o primeiro retorno liderado por Zorobabel e o segundo liderado por Esdras. O fato do autor mencionar o rei Assuero no passado, capítulo 1, verso 1, sugere que o livro deve ter sido escrito durante o reinado de Artaxerxes I, que ele é do período de 465 a 424 a.C. Linguisticamente falando, Esté pode ser datado durante a última metade do quinto ou do início do quarto século antes de Cristo. Ou seja, quando você observar a fraseologia, a maneira como é escrito, você data ele nesse período aí, tá bom? Tema e estrutura literária do livro. Historicamente, o livro de Esté revela um segmento da história de Israel ocorrido durante o cativeiro da Pérsia. Ele fornece o único relato bíblico, e é interessante isso, de uma grande maioria de judeus que escolheu permanecer na Pérsia em lugar de retomar a Palestina. Embora haja pouca razão para duvidar do seu caráter histórico, o livro de Esté é um trabalho literário finamente concebido. O cara que escreveu Esté, gente, escreveu muito bem escrito, tá? Quem escreveu Esté escreveu muito bem escrito. Em que o autor apresenta uma trama intricada de perigo e salvamento com grande habilidade. Esté pode ser dividido em duas seções principais. Aqui está as divisões principais de Esté. Primeiro, as ameaças aos judeus, vai do capítulo 1 ao capítulo 4, e o triunfo dos judeus, vai do capítulo 5 ao capítulo 10. Veja, Esté tem uma teologia muito presente, né? Então, primeiro, a proteção de Deus. Teologicamente, o tema da proteção de Deus a seu povo, permeia todo o livro, embora o nome de Deus, ou mesmo a palavra Deus, não possam ser encontrados no texto. O fato com o qual justifica algumas objeções sobre a canonicidade deste livro. Pessoas decidiram não adotar esse livro como canônico, porque ele não tem o nome de Deus, não faz nem menção ao nome de Deus nesse sentido. Embora Deus discipline o seu povo, ele não os abandona. Esse é o tema da proteção de Deus no livro. O segundo tema é a soberania de Deus. Deus, Israel, é soberano sobre a história de sua providência, fica mais evidente em todas as páginas. Por quê? Porque Esté, abre aspas, por acaso, fecha aspas, é escolhida a rainha. Seu primo Mordecai, abre aspas, por acaso, fecha aspas, frustra uma trama que haviam feito para assassinar o rei. O rei, por acaso, abre aspas, fecha aspas, fica sabendo da ação de Mordecai na hora certa. O livro subentende que nenhum destes acontecimentos é acidental, é fortuito, mas que Deus está firmemente no controle e está determinado a cumprir as promessas do pacto feito aos filhos de Abraão. Ok?
Um outro elemento aqui é a responsabilidade humana, presente na questão teológica do livro. A conduta do povo também é importante em Esther. As dificuldades sobrevêm aos judeus porque Mordecai recusa-se a prestar culto a qualquer outro que não seja Deus. Ele não renuncia ao seu compromisso com Deus, nem mesmo às palavras, nem para salvar-se ao seu povo. O compromisso de fidelidade para com Deus é um ato da responsabilidade do homem, que decide conhecer o Senhor e não pode ser algum ignorá-lo. Então, aquilo que vai acontecer aos judeus é fruto da responsabilidade de Mordecai. Mordecai, sabendo disso, ele não abre mão do seu culto, da sua adoração e da sua reverência a Deus. Alguma pergunta aqui, gente? Não. Não. Ok. Seguindo aqui. A divisão do livro está assim, tá? A ênfase está nas ameaças aos judeus e triunfos dos judeus. No primeiro caso, vai até o capítulo 5 ali, a ameaça aos judeus. Do capítulo 5 em diante, ao triunfo dos judeus. A divisão do livro é da seguinte maneira, essas 4 estruturas. A escolha de Esté como rainha, Amã formula sua trama. Triunfo de Mordecai sobre Amã, o triunfo de Israel sobre seus inimigos. Esse paralelo quiástico invertido é bem colocado em toda a divisão do livro. Os tópicos desenvolvidos no livro são a festa de Assuero, o perigo sério que está presente, a festa de Esté e Purim e o grande livramento. O local se dá na Pérsia e a ocasião é 10 anos em que os eventos são narrados aqui, são desenvolvidos, são desenrolados. Ok? Alguma pergunta, gente? Ninguém tem perguntas? Não, de minha parte, não. Tranquilo. Seguindo aqui. Agora, o tema importante no livro. O tema do jejum é muito importante em Esther. Por quê? Porque quando você estuda o livro de Esther, há um total de 10 banquetes que são mencionados e acontecimentos importantes acontecem nesses banquetes. Por exemplo, a desobediência de Vasti, a tentativa de Esther salvar o seu povo, o desmascaramento e a condenação de Amã. Esse tema do banquete serve para realçar o propósito do livro. Qual é a explicação da origem judaica da festa de Purim? Está lá, versos 18 a 32 do capítulo 9. Alguma pergunta aqui sobre o tema importante, gente? Não, né? Vamos seguir aqui. Curiosidades do livro de Esther, tá, gente? Curiosidades aqui. Primeiro, o livro de Esther registra acontecimentos ocorridos durante o reinado de Assuero, o Xerxes, no século V a.C., no Palácio de Suzã, a capital administrativa do Império Persa. Depois da morte de Dario I, o rei persa que permitiu que qualquer judeu que desejasse voltar à sua terra poderia fazê-lo, seu filho Assuero torna-se rei. Assuero ficou insatisfeito com a sua rainha, ou seja, Vasti, e baniu-a e casou-se com Esther. Agora, as festas persas eram famosas por seu esplendor e opulência. Esther comenta o costume persa de comer reclinado em colchões ou almofadas. Todos os utensílios da mesa eram feitos de ouro, vasos de várias espécies. Leis especiais protegiam o rei persa. Por exemplo, Esther, capítulo 1, verso 14, menciona que 7 príncipes se avizinhavam pessoalmente ao rei. Eram os mais importantes entre os nobres que serviam como conselheiros do rei. Apenas a pessoa convocada pelo rei pode visitá-lo, com um costume que indicava a sua realeza, bem como servia para proteger o rei de possíveis assassinos. Ele teve medo de ir falar, Esther teve medo de falar com Assuero sem ser chamada, pois o castigo para esta prática seria a morte. Capítulo 4, verso 11. O Império Persa orgulhava-se de seu sistema postal bem organizado. Capítulo 3, verso 13. Quando as cartas de Amã são entregues nas províncias de Suzã, trazendo a condenação dos judeus, os correios são usados para entregar estas cartas, ok? Muito bem. O anel do rei possuía um sinete com o qual os documentos oficiais eram assinados. Na Pérsia Antiga, os documentos eram selados de 2 formas.
com o sinete do anel, se os acontecimentos, se os documentos fossem escritos em papiro, ou com um selo cilíndrico, e se fossem escritos sobre os tablets de argila, entre os objetos escavados na cidade real de Persópolis, encontrou-se um selo cilíndrico que pertence ao rei Xerxes. Esté refere-se também às leis do Médio Persa, capítulo 1, verso 19. Essa frase demonstra a natureza férrea das leis que governavam o Império Persa. Uma vez promulgada, a lei não podia ser mudada, nem mesmo pelo rei. Então, essa é a estrutura que você tem do livro de Esté como um todo. Esté é um livro precioso para nós. Ok? Deixa eu voltar aqui para a gente conversar agora. Ok, gente? Então, essa estrutura aqui foi a estrutura da nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido o conteúdo. E estou aberto aí para as perguntas, dúvidas e colocações. Alguma dúvida? Bonerges, posso falar? Oi, tem alguém aí me ouvindo? Oi? Tranquilo, professor. Foi muito boa a aula. Deu para entender, Dalva? Ficou claro o conteúdo? Ficou sim. Ficou sim. Ok. Foi Mais boa, algum? sim, a aula. Não Bem entendi, Adriana. clara mesmo. Bem clara mesmo a aula. De bom entendimento. Vai ajudar muito na avaliação, tenho certeza. Ok. Mais alguma outra pergunta, alguma colocação, alguma afirmação, alguma informação? Não, da minha parte, não. Ok. Muito bem. Se não tem mais ninguém falando ou perguntando, só quero ressaltar para vocês, alunos, que se quiserem me procurar no privado, tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá, gente? Eu sou acessível, eu sou feio, mas eu não morro, tá? Sou feio, mas eu não morro. Então, podem falar comigo no privado, que a gente auxilia, ajuda, mostra alguma coisa que vocês gostariam de saber, ou ter alguma informação sobre o conteúdo que a gente estuda aqui, tá bom? Lembrando, a avaliação de vocês... Fala, Dalvaci. Não ia falar nada, não. Olha só, a avaliação de vocês é baseada na apostila, tá? Como eu falei para vocês, a linguagem da apostila está muito boa, está bem sintética, e o conteúdo lá também é muito bom, né? Aqui, o que é que eu fiz? Eu mesclei o conteúdo do que está lá com o material que eu tenho de pesquisa, né? Então, a gente montou essas aulas para que a gente possa mergulhar, ok? Então, assim, é um complemento que está na apostila, e a apostila tem coisas que eu não mencionei aqui. Então, estudem, leiam para fazer a avaliação final dessa disciplina, ok? Para mim, foi uma satisfação estar com vocês. Deus abençoe vocês. Nós nos vemos na nossa próxima disciplina, com a graça de Deus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço. A Amém, segunda aula, eu vou professor. colocar lá Uma no boa grupo, noite tá, a gente? todos. Que Jesus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.